Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Roberto e estamos iniciando mais uma aula de desenho técnico. Então, nessa aula de hoje iremos estudar um pouco sobre o escalímetro, como fazer a legenda e as margens da nossa folha para o desenho técnico, ok? Então, primeiro que temos que entender é que o escalímetro ele é uma peça onde vai ter diversas escalas, como foi falado na aula anterior. E para que servem as escalas? As escalas servem para aumentar ou diminuir um desenho. Por exemplo, uma casa, nós formos projetar uma casa, temos que ter as mesmas medidas proporcionalmente no desenho. No caso, não tem como colocar o desenho inteiro nas medidas originais da casa numa folha. Então, para isso, utilizamos a escala, para que nós possamos diminuir o tamanho da casa para ser reproduzido no desenho, de forma que fique de maneira proporcional, ou seja, mantém as características originais das medidas. Então, temos aqui o nosso escalímetro. Você pode perceber que tem uma parte onde tem 1:50, ou seja, cada 1 centímetro, você for pegar 1 centímetro equivale a 50 para o original. 1 centímetro do desenho equivale a 50 no original. Se desenharmos em metro, por exemplo, se tiver 1 metro o desenho, ele vai representar 50 metros no original. Então temos algumas escalas. Nosso escalímetro 1:50. Nessa mesma face aqui temos uma outra escala de 1:75. Deixa eu focar. Você pode dizer que está representado pela parte amarela. Aqui nessa 1:125. Do outro lado, a 1:100. Deste outro lado, 1:20. E 1:25. Então, quanto maior o valor da escala, por exemplo, no caso de 1:100, menor será o nosso desenho. O escalímetro está dado em metros, você pode ver aqui, ó. Aqui é metro, 0,5 metros. Ou seja, ele vai representar a medição em metros do original, que eu já vou mostrar para vocês. Então, voltando para o que eu havia falado. Se você pegar um desenho e colocar uma casa e fizer a medida, tentar colocar no desenho, e você pegar uma escala de 1:25 e depois desenhar também de novo numa escala de 1:100, o desenho de 1:25 vai ser maior do que a de 1:100. Como eu sei que nesse tempo está muito difícil de sair as compras e tudo mais, eu vou ensinar vocês a como utilizar uma régua para substituir o escalímetro. Mas primeiro vamos terminar de usar o escalímetro. Então, vou dar um exemplo para vocês da utilização do escalímetro. Vamos dizer que eu quero traçar uma reta, que eu fiz a medida de uma parede, e essa parede tem uma medida de 5 metros, por exemplo. Vamos fazer ela na medida de 1:50. O que faremos? Primeiro, posicionamos o nosso escalímetro na escala de 1:50, que é essa. E como eu falei, são 5 metros a parede. Como eu havia dito, cada espaço desse aqui equivale a 1 metro para o original. Como o original é 5 metros, então a medida seria daqui, ponto 0, até o ponto 5.
Agora eu utilizarei o esquadro, pois o escalímetro ele não é para traçar retas. O escalímetro ele é usado apenas para medidas de escala. Vocês vamos colocar um pontinho e outro pontinho. Pode observar que eu coloquei no nosso régua. Não sei se vai dar para focar muito bem. Vocês podem perceber que eu coloquei dois pontos, um aqui e outro aqui, ou seja, um no ponto 0 do nosso escalímetro e outro no 5 do nosso escalímetro. Então, posiciono o esquadro entre os pontos e traço a reta. Então, essa medida feita, ela equivale a 5 metros na escala de 1 para 50. Agora eu vou traçar de novo numa escala de 1 para 100. Escala de 1 para 100. Posiciono o nosso escalímetro. Da mesma forma, eu vou traçar um ponto do número 0 ao 5. Então, podemos observar que o nosso desenho, que a reta caiu bastante em relação a 1 para 50. Na verdade, ela caiu a metade, pois a escala de 1 para 50, sempre que uma escala aumenta o valor, ela vai ser menor o desenho. Como ela aumentou 100, ela aumentou o dobro, ela vai cair o nosso desenho, também vai cair pela metade. Então, a escala de 1 para 50, ela equivale ao dobro de 1 para 100. Então, se eu quiser fazer uma casa, realizar o desenho de uma casa numa escala de 1 para 50 e depois realizar na escala de 1 para 100, a escala de 1 para 100 vai ser a metade do tamanho da casa da escala de 1 para 50. Ok? Vou fazer mais uma, agora de 1 para 25. Para vocês verificarem o quão grande irá ficar em relação às outras duas. Da mesma forma, posiciono o nosso escalímetro de 1 para 25. Você pode ver que as distâncias estão bem maiores agora. E na verdade, ela chega a não caber na nossa folha. De tão grande vai ficar, ela vai passar da folha. Então nem vou fazer esse desenho. Podem perceber que de 1 seria mais ou menos aqui até onde está meu dedo agora. Essas distâncias aqui. Então, a de 1 para 25 fica muito maior do que a de 1 para 100 ou a de 1 para 50. No caso, em relação a de 1 para 50, ela vai aumentar o dobro também, porque você pode perceber que 25 é a metade de 50. Então, a partir daí, nós já podemos observar como é que iremos utilizar a régua como escalímetro. Então, colocamos aqui de 1 para 100, vou mostrar para vocês, que as medidas de 1 para 100, elas são equivalentes. Você pode ver, ó, o 0, o 1, a régua está virada porque não iria pegar da maneira adequada.
1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, são todos igualados. Vou tentar colocar dessa forma para ficar melhor de visualizar. Vamos ver se pega melhor. Olha aí. Não vai pegar tão bem. Vocês podem perceber que pegou melhor. Que o 0 está batendo com 0, o 1 com 1, o 2 com 2, o 3 com 3, o 4 com 4 e assim sucessivamente. Ou seja, a escala de 1 para 100 ela é igual à nossa régua. Vamos colocar na escala de 1 para 50. Fazer essa comparação. De 1 para 50 agora. Então, na de 1 para 50, ela é o dobro da nossa régua. Você pode ver onde tem a medida 1. Vamos dobrar a medida. Na régua vai ser 2. Onde tem a medida 2, na régua vai ser 4. Onde tem a medida 3, no nosso escalímetro, na régua vai ser 6. Ou seja, se você quiser utilizar a régua como escalímetro, na medida de 1 para 50, você precisa simplesmente dobrar os valores. Ou seja, onde vai ser 2 na régua, seria 1 no escalímetro. Onde é 4 na régua, seria 2 no escalímetro e assim sucessivamente. Então, para a elaboração do nosso desenho, precisamos seguir uma organização. E essa organização começa a partir da elaboração de margens. Então, primeiro, para as margens, temos que estabelecer os lados do nosso desenho, as partes superior e inferior. Então, o desenho dessa forma, nessa posição, ou a folha, nessa posição que vai ser realizado o desenho, vamos definir alguns lados do desenho, ok? Então, essa parte aqui de baixo, vamos chamar de inferior, a parte de cima superior, e o lado esquerdo e o lado direito do nosso desenho, ok? Então, na parte inferior, teremos um distanciamento daqui da borda da folha, do início da folha, até a margem, que vamos desenhar, de 2,5 centímetros. Como vimos, nós podemos utilizar tanto a régua, que já está expressa em centímetros, como o nosso escalímetro na escala de 1 para 100, ok? Então, vamos fazer a medida com o escalímetro mesmo. E vamos medir da seguinte forma. Escala 1 para 100, vamos colocar 2,5. Você pode ver aqui, ó. Seria aqui 2,5. Vamos fazer uma marca. Um pequeno ponto. Vou fazer em 3 regiões da folha, esse ponto, de medida de 2,5. Com o auxílio do esquadro, colocado de forma que cada um desses pontos fiquem retos uns com os outros para que traçamos uma reta por eles. Estão bem alinhados e aqui traçaremos uma reta. Da maneira como foi falado no anterior, não é dessa forma aqui, nem dessa forma aqui. Ele vai ser puxado o lápis, ok? Ó, de maneira reta. Pronto, traçamos a nossa reta. Pode perceber daqui. Você pode perceber que eu passei um ponto aqui, um outro ponto aqui e outro ponto aqui, ok? E nas outras regiões, vamos traçar
um distanciamento de 0,7 em relação à ponta da folha até a linha da margem onde nós traçaremos. Aqui, vou mostrar só onde fica 0,7 para vocês, tanto no desenho como na aqui 0,7, ok? Então a nossa margem vai ficar dessa maneira. Podem ver que na parte inferior é um pouco mais afastado a linha da margem, mais afastado da borda da folha, e nas outras partes tem o mesmo distanciamento, que é de 0,7. Lembrando, parte superior, direita e esquerda 0,7 centímetros e parte inferior 2,5. Então, agora faremos a legenda do nosso desenho. Na legenda ficará constituído o nome da empresa, o seu nome, o nome para quem você está fazendo o desenho, e entre outras informações que são necessárias do desenho, ok? Então, a margem ela fica localizada no lado direito do nosso desenho. Lembre-se que a parte inferior é a parte onde tem essa borda maior da margem, tem o lado maior, e as outras partes, direita, superior e esquerda, são as partes onde tem a medida de 0,7 centímetros ou 7 milímetros de espaçamento da borda da folha até a margem, que fizemos um pouco antes. Então, vai ficar localizado aqui, nessa parte aqui. E vamos ter umas medidas para a nossa legenda. E as medidas são as seguintes. Primeiro, traçamos 3 pontos de 10 centímetros ou 10 milímetros, como preferirem. Como visto aqui, vocês podem ver um espaçamento de 1 centímetro. 3 espaçamentos de 1 centímetro, no total seria 3 centímetros aqui, divididos em 1 centímetro cada. 1 centímetro aqui, outro aqui e outro aqui. Vamos fazer o mesmo para a parte superior da nossa folha, pois a parte superior vai ficar ligada para fazermos o traço, para traçarmos a reta. Mais uma vez. Pode ser visto aqui. Outros 3 pontos que vão ser ligados aos pontos anteriores. Ok? Com a utilização do nosso escalímetro ou nosso esquadro, traçaremos a reta. Inicialmente, traçaremos apenas 2 retas. Então, o nosso desenho ficou assim, ok? Da seguinte maneira. Traçamos apenas duas das retas. E na parte superior, faremos uma outra medida. Uma medida de 0,3 milímetros ou 3 centímetros. Vou utilizar só a palavra centímetro para não confundir vocês. No caso aqui, ó, parte superior, virando o nosso desenho. Faremos uma outra medida aqui, agora nessa posição, na escala de 1 para 100, novamente, de 3 centímetros.
na segunda linha do nosso desenho. Como está expresso aqui, ó. Tracei 2 pontos. Um ponto aqui e outro ponto aqui. Agora eu vou traçar uma reta entre esses pontos. Então ficou dessa forma. Então, a medida aqui é de 3 centímetros. E a medida aqui, como vimos, como cada um aqui, esse aqui é 10, isso aqui tudo é 30, então aqui seria de 20 centímetros. Para facilitar, nós fazemos o seguinte, da seguinte forma como eu estou fazendo. Primeiro traçamos os pontos na parte inferior, depois aqui na parte superior, traçamos 2 retas. Na terceira reta que seria traçada não iremos traçar, faremos outra medida, agora de 3 centímetros. E traçamos uma reta aqui. Agora que iremos traçar a outra reta, tocando até esse ponto aqui da nossa legenda. Não precisamos traçar outro ponto na linha, apenas paramos de desenhar ao chegar na linha que foi feita anteriormente. Então aqui ok. Pronto. Então nossa legenda ficará dessa maneira. E ainda faremos mais uma medida. Na verdade, mais 2 medidas. Agora vamos medir 7,5. 7,5. No caso, ficaria aqui. 7,5. Como pode ser visto aqui. E aqui traçaremos outra reta. Ok? Colocar assim, dá um foco. Pronto. Então essa é a nossa legenda. Temos mais uma medida. Então traçaremos essa reta superior. Parte aqui superior. Colocaremos 2 pontos, um aqui e outro aqui, ficando praticamente no meio desse espaçamento. Tem que ficar no meio. Ou também podemos utilizar o padrão de 2,5, mas eu vou utilizar o centro para fazer essa marcação. Aqui temos uma medida de aproximadamente 17,6. E a metade então seria 8,8.
Colocamos aqui no 8.8, um ponto. E aqui da mesma forma, 8.8, um pouquinho mais para cá, outro ponto, seria aqui, ó, 8.8, ok? Aqui. De novo com a utilização do escalímetro. Traçamos a reta. Agora temos os elementos, onde vai ficar cada coisa. Onde vai ter escala, onde vai ter número de folhas, onde vai ter a empresa. Então serão os seguintes. Então, primeiro, vamos voltar de novo. Aqui vai ficar o título. Aqui, do outro lado, seria o cliente. Aqui a empresa. Aqui o responsável técnico. A data. E neste outro aqui vai ficar a escala. A escala que nós iremos utilizar para o desenho. E no último, neste aqui, teremos o número de folhas a serem utilizadas. Então, voltando, título, empresa, ou cliente, desculpa, empresa, responsável técnico, a data e a escala a ser colocada, a qual o desenho foi feito. Observem aí que ele é todo feito, todas essas páginas vão ser feitas com letras de forma. Vou colocar o nome aqui para vocês poderem observar. Então ficará dessa forma. Sempre até para fazer as suas inscrições, por exemplo, o nome do cliente, eu vou pedir que vocês coloquem meu nome. O título vocês vão botar desenho técnico. O responsável técnico vai ser o nome de vocês. A escala 1:50. A data que vocês começaram a elaborar o desenho. A empresa vai ser o nome da escola. E o número de folhas, vocês vão ver quanto vocês vão utilizar para a realização de todo o nosso projeto, ok? Então, pessoal, até a próxima. Fique com Deus.